Boa noite a todos, queridos alunos, ex-alunos, profissionais, amigos que sempre estão conosco nas transmissões aqui do Quinta a 6 e do Sábado Temático, professores da Unitri, nossos colegas. Hoje é com muita alegria que nós iniciamos, aí, depois de uma pausa de 2 semanas, as atividades do Quinta a 6. E esse é o 9º evento de extensão que nós realizamos neste semestre. E hoje eu tenho o prazer, a honra, a alegria muito grande de receber o professor Alexandre Luiz Bernardi Rossi. Alexandre Rossi, para nós, né, mais íntimos e que estamos aí, estamos em contato e temos uma amizade tão longa, né, de mais de 25 anos. O professor Alexandre é advogado em Joinville, Santa Catarina, é mestre em Direito, foi professor da graduação e da pós-graduação da Unitri, já deu aula aí por várias instituições do país, inclusive, obviamente, lá em Joinville, onde ele coordenava curso de Direito. Tem uma banca de advocacia, é fundador de uma banca de advocacia já muito sólida na cidade de Joinville, autor de vários livros jurídicos, inclusive eu tenho a honra de ter organizado juntamente com ele esse livro chamado Maioridade Constitucional, né, que foi uma obra lançada por ocasião dos 18 anos da Constituição Federal, em 2006. O livro saiu no comecinho de 2007, e muito me honra porque, salvo meu juízo, foi a única obra brasileira que se lembrou dos 18 anos da Constituição, tanto que nós a chamamos de maioridade constitucional, porque naquela ocasião ela completava 18 anos. Né? Hoje o professor Alexandre nos falará sobre um tema ligado ao seu mais recente livro. Eu sei que tem outro já, né, em preparação, já na reta final, mas ele nos falará hoje sobre um tema: desobediência civil, quando se desfazem os castelos, que é o seu livro lançado em 2020, publicado aí pela editora Dialética. E eu recebi, professor, várias mensagens perguntando: e esse tema, esse subtítulo, quando se desfazem os castelos, o que significa? E, obviamente, eu não respondi, porque essa é uma tarefa que vai ser desempenhada aí de maneira muito mais profunda por você, né? Então, eu já te passo a palavra, né? Lembrando, para aqueles que gostam de números, hoje é um dia numerologicamente importante, né? Nós comentávamos isso. Hoje é o dia de número 133 do ano e o aniversário de 133 anos da abolição da escravatura. Então, para quem gosta de números, né, especialmente o 133, vai ficar muito feliz com essa coincidência muito importante. Então, professor, sem mais delongas, eu quero te passar a palavra agradecendo mais uma vez pela sua presença e dizer que ao final eu volto para um último recadinho para os nossos alunos, tá bom? Tá bom. A palavra é sua. Obrigado, professor Gil Ferreira de Mesquita, né? Professor Gil. Em primeiro lugar, né, é importante eu deixar uma impressão sobre as coincidências, né? Eu não sou muito adepto ao entendimento da existência de coincidências. Eu sempre carreguei comigo o sentimento de que o universo, ele é moldável, né? Você pode moldar de acordo com as suas convicções, seus desejos, vontades, né? Se você quer muito alguma coisa, você vai construindo ao longo da sua vida. E essas supostas coincidências, na verdade, são afirmações, são sinais de que você caminha, né, à luz daquilo que você projetou. Então, hoje, nós temos aí 133 anos da abolição da escravatura no Brasil e também o 133º dia do ano, né? Não é uma coincidência, eventualmente, né? É um número muito importante para as nossas vidas e isso representa bastante para todos nós. Bom, em primeiro lugar, é uma honra e uma satisfação
poder voltar, ainda que virtualmente, à Universidade do Triângulo Mineiro. Eu digo isso porque, como o professor Gil já mencionou, eu tive, nos anos de 2001, 2002, no começo desse milênio, a honra de ter lecionado na Unitri antes da minha vinda, em definitivo, para Joinville, que foi no ano de 2002, quando eu realmente me mudei para cá e firmei a minha vida novamente numa outra cidade. Mas a Unitri foi uma experiência fantástica na minha vida, porque, além de ter conhecido muitos alunos bacanas, que são meus amigos até hoje, os guardo no coração, me acompanham no Facebook, Instagram, LinkedIn, eu também tive a honra de conhecer outros professores. Como o Gil eu já conhecia lá de Goiás, onde então nós já tínhamos trabalhado juntos, mas também o professor Ediermes Marcos Coelho, por exemplo, com quem eu tive o prazer de conviver e dialogar, e recentemente também fizemos uma live no Instagram dele sobre liberdade e democracia em tempos de pandemia. Uma live muito saborosa. Conversar com o professor Ediermes é sempre um grande prazer. E outros mais, né? O professor Alexandre, João Amorim, enfim, uma infinidade de professores fantásticos, né? Onde eu aprendi e cresci bastante convivendo com eles. Eles foram muito importantes e inspiradores na construção da minha carreira. Esse livro, apontado pelo professor Gil da Maioridade Constitucional, foi um episódio marcante na minha vida, porque foi meu debut, né, vamos dizer assim, foi o primeiro momento em que eu expus efetivamente as minhas ideias. Antes os artigos eram mais esparsos, mais consolidados numa obra coordenada pelo professor Gil, foi a primeira vez, e ali foi um marco teórico na minha vida muito bacana, ainda mais falando sobre direito constitucional, nos 18 anos da nossa coitada Constituição, né, que já vem sofrendo aí mais de meia centena de emendas, né, o que vai, então, criando recortes e mudanças, transformações que prejudicam, muitas vezes, a sua aplicabilidade. O tema de hoje, que nós vamos conversar, é o tema da desobediência civil, com o subtítulo, né, Quando se desfazem os castelos. Para eu explicar esse subtítulo, eu vou fazer um exercício de memória para recordar as épocas do mestrado, da qual o professor Gil e o professor Rogério Zeidan e o doutor Ricardo, já falecido, nós juntos fizemos essa empreitada de sair de Goiás e ir lá para o interior de São Paulo fazer um mestrado na Universidade de Franca. Nós tivemos um professor chamado Willis Santiago Guerra Filho, mestre e doutor da Universidade Federal do Ceará, de uma estatura intelectual invejável. Todos nós ficamos apaixonados pelo professor Willis. E ele ministrou um módulo de filosofia política para nós, no mestrado de Direito do Estado, né, no Estado Democrático de Direito. E numa das aulas, sempre muito, muito interessantes dele, ele falou sobre a desobediência civil. E eu estava em busca de um tema para minha dissertação de mestrado. Nesse momento em que ele tocou no assunto da desobediência civil e se reportou ao fato de um cidadão se colocar diante do Estado e negar, né, a autoridade e o ato de comando do Estado, todo aquele castelo do Estado, então, começava a se desfazer, tal e qual um castelo de cartas. E aquilo me chamou muito a atenção, eu fiquei muito intrigado, eu falei, mas como assim o desfazimento de um castelo? E eu comecei a procurar entender um pouco melhor o conceito da desobediência civil. Porque até então, nas nossas aulas de direito, na faculdade, enquanto alunos, e depois, nos nossos períodos de docência, a nossa percepção do universo jurídico, ele é sempre lançado, né, à luz da obediência. Quando a gente fala em desobediência, inclusive vem à mente imediatamente aquela questão do crime de desobediência. Então, a criminalização da desobediência torna a desobediência, à primeira vista, algo indesejável, algo que seria prejudicial, algo que não seria um contributo ao desenvolvimento da sociedade, por ser um ato, né, considerado, aí, tipificado como um ato criminoso.
Mas o professor Willis começou a traçar uma teia muito interessante de argumentos, desconstruindo esse preceito, esse conceito da desobediência civil e nos mostrando a importância da desobediência na construção de um Estado legítimo e de uma democracia legítima. Eu vou tentar ser, assim, de um modo mais breve e também claro, evitando alguns termos jurídicos, porque nós temos aí alunos da primeira à 10ª série. Então, eu vou tentar ser não tão filosófico também, para não entrar numa terminologia muito complexa, mas vou tentar traduzir para vocês em algumas palavras, alguns pontos, alguns conceitos que são relevantes. A primeira coisa que a gente precisa entender é que em toda disciplina, todo conhecimento, seja ele jurídico ou de outra ciência qualquer, a terminologia é fundamental, né? A ciência exige um objeto específico e um método específico para que possamos fazer a devida investigação. A investigação do objeto através de um método, uma aproximação, um caminho bem definido, bem claro. E isso tudo levado a registro. Quando você registra esse seu caminho, essa aproximação do objeto, você precisa ter clareza nos termos que você vai expor nessa sua investigação. Ou seja, nós não podemos trabalhar com dubiedades, termos com sentidos equívocos, por exemplo. Nós precisamos ter uma terminologia muito precisa. E nós, vocês e eu também, nós sabemos muito bem que às vezes você abre um determinado livro, uma determinada doutrina, de um determinado autor, e nós vamos encontrar alguns conceitos que serão diferentes, vão diferir de um outro autor que trata do mesmo assunto. Então, às vezes, o que nós temos é uma certa dificuldade para tramar um raciocínio em razão da diferença que existe na terminologia. Então, é preciso, num primeiro momento, é necessário se fazer uma organização conceitual. Mas isso tudo sobre um grande guarda-chuva, que possa, então, dar essa sistematização ao conhecimento estudado. Como se faz isso? A primeira coisa é a organização das ideias e, efetivamente, definir, né, quais são os conceitos que serão abordados e dar àqueles conceitos, então, algo que seja mais concreto, que você possa lidar, não só com aquele determinado autor, não só naquele determinado tempo, nem só naquele determinado lugar. Então, isso foi uma preocupação que eu tive quando eu comecei a ler vários livros, já na época do mestrado, e essa foi a minha dissertação de mestrado, a desobediência civil quando se desfaz os castelos, mas eu não publiquei na época. A minha dissertação vim publicar agora em 2020, muitos anos depois, porque eu continuei estudando, o tema me chamava muita atenção, e eu, nas horas vagas, dedicava a minha vontade de compreensão, né, a esse assunto. E eu fui percebendo que há muita dificuldade de organizar as ideias em razão dessa quantidade absurda, às vezes, de conceitos que não batem, né? Um autor fala da desobediência e o outro, em seguida, usa para o mesmo conceito da desobediência a palavra resistência, e aí você vai começando a confundir as coisas, e a clareza aí, então, fica prejudicada. É por isso, então, que eu tive a preocupação de organizar as ideias, e na organização das ideias surgiu a necessidade de se criar aquilo que eu chamei, isso está no meu livro também, é chamado de teoria da relutância. Inclusive, é o tema do meu projeto de doutorado, que eu vou apresentar agora na Universidade Federal, aqui de Santa Catarina, em Florianópolis. O que seria a teoria da relutância? Para a gente poder chegar na desobediência civil. Acontece que nós temos várias maneiras, várias formas, vários modelos de nos postar diante da autoridade, né, constituída do Estado e diante dos atos de comando do Estado. Nós temos várias maneiras de nos postar. A primeira delas, e é o que o Estado espera de todos nós, é a obediência. Na verdade, o Estado espera que todos nós sejamos bons meninos e obedientes. Deixar bem claro para vocês que eu não prego a desobediência desordenada, né?
porque isso seria um mal para a sociedade, né? Desobedecer a tudo e a todo momento criaria uma instabilidade infinita. Porém, nós precisamos ter a lucidez de que, em determinados momentos, a desobediência, ou melhor, então, dizendo, a relutância enquanto gênero, ela se faz necessária. E nós vamos entender o porquê disso. Então, vejam só vocês. A teoria da relutância seria uma espécie de gênero, a teoria do gênero, que abarcaria várias espécies. Dentre essas espécies, 4 delas se destacam. Né? Não são somente as 4, mas 4 se destacam, e depois nós vamos ter outras subespécies. Quais são essas 4 espécies que se destacam dentro da teoria da relutância? A primeira delas é a objeção de consciência. Eu vou falar dela em seguida. Num segundo momento, a desobediência civil, que é o tema de hoje. Num terceiro momento, a resistência civil. E num quarto e último momento, ou seja, a última ratio, o último instante lá, quando já não é mais suportável a convivência, o direito de revolução. Então, esses 4 estágios, cada um com suas características, cada um com as suas particularidades e peculiaridades, precisavam ser analisadas com profundidade pela doutrina e ser classificada e conceituada de um modo bem claro e objetivo para não restar dúvida de, num determinado momento, se usar a palavra resistência, no outro momento, se usar a palavra de rebelião, por exemplo, querendo dar tudo isso ao mesmo conceito, ou seja, o embaralhamento das ideias confunde a comunicação, né? Ainda mais no ambiente científico. O ambiente científico não pode ser um ambiente ambíguo, né? No ambiente filosófico, nós admitimos a especulação, a divergência, né, para que nós possamos evoluir no nosso pensamento. Mas quando você não está no campo filosófico e sim no campo científico, as ideias precisam estar não só ordenadas e organizadas, mas muito bem claras, né, com seus conceitos muito bem alinhados e casados, para que nós possamos, então, argumentar e discutir com propriedade, sob pena de um ou outro estar falando uma coisa, o outro está pensando outra, o outro responde outra coisa, e nós não conseguimos estabelecer uma discussão que possa nos levar a algum lugar, e fica uma confusão danada, e isso não é bom, né, para o desenvolvimento das ciências, o desenvolvimento científico dos assuntos, dos temas e objetos analisados. Então, a minha preocupação foi, primeiro, criar a teoria da relutância como um grande guarda-chuva, como gênero, e a partir da teoria da relutância, então, identificar quais seriam as espécies principais, e as espécies principais, então, foram detectadas como sendo a objeção de consciência, a desobediência civil, a resistência civil e o direito de revolução. Tem outras subespécies? Tem várias. Mas quantas, professor? Mais de dezenas. Mais de dezenas. Todas elas precisam vir para dentro da teoria da relutância e ser ordenadas, classificadas criteriosamente e conceituadas para que nós possamos, então, a partir dali, entender o que são esses movimentos que acontecem pelo mundo todo. E, diga-se de passagem, este momento que nós estamos vivendo, em particular, é um momento em que esses atos e esses movimentos vêm acontecendo com grande frequência. Não é à toa que, quase que diariamente, nós abrimos aí um vídeo no YouTube, ou assistimos um determinado canal nas televisões fechadas, ou então ainda nas televisões abertas, nós vamos encontrar situações muito particulares, e algumas, inclusive, até chocantes, né? Desde aquele vendedor ambulante que não admite que seu carrinho seja apreendido, porque ele está ali trabalhando com o seu suor para ganhar um pouco do sustento da sua família, e ele, então, diante da vigilância sanitária, guardas municipais, ou então polícia militar, ele não aceita aquela determinação de que não, naquele momento, naquela situação, naquele lugar, não se possa, então, fazer a prática do comércio ambulante. Vai desde esse ato simples, que nós temos assistido várias vezes aí, aquela pessoa que caminha pela praia e é abordada pelos policiais militares e manda colocar máscara, e manda sair da praia, porque a praia está proibida, e a pessoa não admite
porque ela tem um entendimento e uma compreensão de que ela tem todo o direito de caminhar ao ar livre em respeito ao seu direito de liberdade. Desde esses atos mais isolados, há atos maiores, né? E nós temos também assistido, sejam aqueles ocorridos recentemente em Paris, né, dos donos de restaurantes ou então de outros segmentos do comércio parisiense. Nós temos assistido na Ásia o golpe militar, né, no antigo Sri Lanka, onde então a população também não tem admitido esse golpe e tem praticado atos, desde atos de desobediência a atos de resistência, porque não aceitaram o golpe militar como solução para o seu país. E aí nós vamos encontrar aqui na Argentina, na Venezuela, né, várias manifestações populares, tratoraços, caminhonaços, enfim, uma série de situações que vão ilustrar, né, a relutância, seja de um cidadão ou de uma coletividade. Isso é importante a gente perceber. A relutância, enquanto gênero, ela pode ser iniciada tanto por um único cidadão e abranger aí um número maior de pessoas, uma coletividade, uma comunidade, ou então toda a nação envolvida e inspirada. Quando eu digo toda, a maior parte, né, pelo menos, envolvida nesse anseio, cujos interesses aí já são conflitantes, não só com os atos de comando produzidos pelo Estado, mas contra os próprios governantes que estão dirigindo essa nação. Então, esse quadro, esse panorama, ele é importante. Primeiro, para a gente entender onde a desobediência civil está, né, dentro de uma teoria da relutância, agrupada com outras espécies e ainda com outras subespécies, e como, no momento que nós estamos vivendo, essa situação mundial tem produzido atos de relutância. E como é importante a gente entender esses atos e os motivos e como eles se dão, para que nós não tenhamos aquela impressão de que todo relutante é um baderneiro, todo relutante é alguém que não tem a visão de ser daquilo que é o melhor para a sociedade. É preciso, isso invade searas importantes como a própria democracia, por exemplo, enquanto regime de governo, né? Até porque a democracia é o nosso próprio regime. Então vejam vocês, o que acontece? O Estado, quando ele se institui, quando ele se forma, desde os primórdios, as primeiras cidades e estados que vieram da organização das famílias e dos clãs e das tribos, formando as primeiras cidades e estados, depois os estados com maior complexidade, o Estado em si se transformou na mais complexa obra humana. Eu digo até, e faço essa comparação, nós estamos aí assistindo diariamente, foguetes indo ao espaço, saindo até do sistema solar, alguns aparelhos desenvolvidos pela tecnologia, viajando até além das fronteiras do sistema solar, o que exige muito conhecimento humano, uma carga absurda de conhecimento. Mas eu não tenho medo em dizer que de todas as obras humanas, sem dúvida nenhuma, a mais complexa de todas, a quem requer maior conhecimento para sua compreensão, é o Estado. E aí a gente pode até depois, num outro momento, discutir a questão da sobrevivência do Estado num cenário como hoje. O Estado estaria condenado diante do mundo das corporações, né? Isso é uma questão fundamental para ser arguída na própria teoria da relutância, porque a teoria da relutância ela é fundada, basicamente, primeiro, na objeção de consciência, e eu vou agora fazer um pequeno introito. A objeção de consciência ela é tão aceitável pelos estados nacionais aí do mundo, que na maioria, isso fazendo um estudo de direito comparado, vocês vão encontrar a objeção de consciência positivada, seja na Constituição desses estados, ou em alguma lei esparsa. No nosso caso, brasileiro, a objeção de consciência está estereotipada lá na própria Constituição brasileira.
Ou seja, admite-se que o indivíduo, em razão de alguma convicção religiosa, política ou filosófica, não acate um determinado comando estatal. Né? Quando eu digo comando estatal, lembrando que existem basicamente 3. Ou o comando estatal é uma decisão judicial, ou o comando estatal é uma lei, uma legislação qualquer, ou é um comando do executivo. Temos basicamente só esses 3, e aí, claro, temos um sem número de outras subespécies, mas os gêneros são esses 3. O comando estatal, dividido em 3 partes. Quando, então, o indivíduo, e a objeção de consciência ela é conferida ao indivíduo, a indivíduos, e esses indivíduos, particularmente, individualmente, de modo singular, eles atestam que, em razão, olha, eu tenho uma determinada convicção, seja ela filosófica, política ou religiosa, e eu, então, não posso, em razão disso, atender a um determinado comando estatal. Exemplo mais tradicional aí nos livros que vocês vão encontrar é o caso, por exemplo, do alistamento militar e da prestação do serviço militar, do alistamento obrigatório e depois da prestação dos serviços militares. Então, aquele que tem, por exemplo, uma religião que lá, entre os dogmas, está definido que ele não pode prestar serviços militares ou sequer tocar em armas, por exemplo, então ele apresenta esse argumento e vai ser dispensado da prestação desses serviços militares. Então, esse é um caso muito específico. Então, lembrando que a objeção de consciência, ela é muito aceitável na maioria dos casos, na maioria das vezes, e ela é individual, e ela é fundada em alguma questão que envolve alguma determinada crença religiosa, ou determinada convicção filosófica, ou então em razão de alguma questão de postura política do cidadão. Tranquilo, não há problema. É uma relutância? É, porque não deixa de ser um não que o cidadão está dando diante de uma norma que é para todos, ou se não para todos, para uma grande parte, ou uma parte da sociedade, da qual ele, né, está incluído, mas que, em razão dessa exceção, dessa objeção, ele se vê livre de cumprir com as suas obrigações, então com seus deveres, mas tudo isso à luz do próprio sistema, do próprio ordenamento jurídico. Não há problema algum nisso. Né? Então, esse é o primeiro nível da relutância, a objeção de consciência. Agora, antes de entrar na desobediência civil, reparemos uma coisa. Eu falei para vocês que os comandos estatais são 3. As leis, os atos do executivo e as decisões judiciais. Perfeito. E disse também que o que o Estado espera de todos nós é a obediência. Tanto é assim que nós somos educados no seio familiar para obedecer. Nós somos instruídos na escola regular para obedecer. Todo ato de desobediência aos pais enquanto crianças gera, por conseguinte, uma repreensão. Seja esse ato uma chinelada, uma cintada ou uma cara virada, né, uma torção de nariz, qualquer coisa do gênero. Mas não deixa de ser uma repreensão. E na escola nós aprendemos também, nas aulas, a nos comportar, a ter uma certa disciplina, e diante dos comandos dos nossos professores, dos docentes, da direção, coordenação, supervisão escolar, atender esses comandos. E também somos ensinados nos conteúdos dessas disciplinas, né, que nós somos cidadãos da qual devemos obediência aos comandos estatais. Que isso formaria o bom cidadão. O bom cidadão é aquele que obedece. Além disso, nós vamos perceber também que o Estado usa de alguns mecanismos para nos levar à obediência. E lembrando sempre uma questão, nós somos tolhidos, muitas vezes, no sistema educacional regular, principalmente, né, no ensino fundamental e básico, e até mesmo no ensino médio, nós somos tolhidos do pensar reflexivo crítico, que poderia nos dar a possibilidade de questionar determinados comandos. Então, ao invés de, diante de um comando, simplesmente eu dar a minha aquiescência, ou seja, simplesmente concordar, eu poderia, muito bem, espera um pouquinho, deixa eu pensar, refletir criticamente sobre esse comando,
para ver se é exatamente isso, se esse comando estatal está realmente de acordo com tudo aquilo que eu defendo. Nós somos tolhidos disso. O pensar reflexivo e crítico é algo que você vai ter que desenvolver com as suas próprias pernas. Ou seja, você vai ter que caminhar muitos quilômetros, beber muitos livros, para poder conseguir, finalmente, ter esse pensamento reflexivo e crítico. É muito difícil de se conseguir. A maior parte das vezes, nós somos levados a crer que está tudo bem, que está tudo certo, que as coisas são assim mesmo. E nós não temos sequer o direito de pensar diferente. Né? Bom, quais seriam essas outras formas que o Estado usa? Por exemplo, algumas são até, não digo subliminares, mas elas são interessantes de se notar. Quando você olha, por exemplo, no preâmbulo da nossa Constituição Federal, você vai lá e vê que tem algumas frases, uns recortes que chamam a atenção. Primeiro, nós, representantes do povo brasileiro. Bom, aí já começa uma questão interessante. Eu vou falar depois sobre a proteção de Deus, que é um arremate muito interessante que os congressistas constituintes, lá de 87, usaram. Chama muita atenção essa questão. Mas vejam só, quando eu digo nós, representantes do povo brasileiro, em Congresso ou Assembleia, como eles dizem, mas na verdade em Congresso Nacional Constituinte, eles não foram eleitos para uma Assembleia, foram eleitos para um Congresso, na verdade, então é um Congresso Constituinte e não uma Assembleia. Quando eles dizem isso, que eles são nossos representantes, isso nos remete ao raciocínio da questão que envolve a democracia como forma de legitimar todos os atos de comando do Estado. Ora, o que é a democracia enquanto regime? Basicamente, o conceito mais basilar, é a vontade da maioria expressada de alguma maneira. No nosso caso, através de representantes eleitos por um sistema eleitoral partidário, da qual eles, então, vão, dentro de um sistema ali de votação, vão para o Congresso, vão para as assembleias legislativas e para as câmaras municipais. Nós estamos dando a eles uma espécie de procuração para que eles legislem em nosso nome. Olha, vejam só a profundidade que isso tem na questão que envolve a obediência. Ora, se eles são os nossos representantes, em tese, legalmente eleitos, e lá tem a total liberdade de até legislar contra a nossa vontade, porque nós não temos aqui o accountability no Brasil, nós não temos o recall no Brasil. Então, o que acontece? Muitas vezes você vota em alguém, ele faz toda o seu programa eleitoral baseado numa verdade que ele anuncia, e quando ele chegar lá, ele é outra pessoa, e então, livre das amarras de um recall ou de uma accountability, ele exerce livremente o seu livre pensar e legisla do jeito que ele tem interesse, ou os lobbies têm interesses, e que às vezes são totalmente diferentes daqueles interesses dos seus eleitores. Mas veja só, isso já é um pensamento crítico, reflexivo, que demanda um certo exercício da nossa parte. Mas quando você olha, bom, se ele é representante nosso e legisla em nosso interesse, em tese, toda a Constituição, todas as leis complementares, todas as leis ordinárias e todo o restante do sistema, decretos do Legislativo, as resoluções, decretos do Executivo, todos, então, em tese, teriam a legalidade e, portanto, deveríamos nós, enquanto comandados, governados, concordar com esses atos. Por quê? Porque é a vontade da maioria. Se é a vontade da maioria, enquanto um regime democrático, olha só, nós podemos muito bem compreender que é necessário dar as concordâncias. Eu preciso concordar. Senão você passa a ser considerado dentro dessa estrutura como alguém, você sofre de uma determinada corrupção de valores. Não corrupção de valores no sentido financeiro, mas você corrompe os valores democráticos porque você se coloca contrário àquilo que você mesmo, em tese,
no seu exercício do voto, ajudou a eleger. Ah, mas eu votei contra, professor, mas não interessa. Aí volta no argumento da democracia, dos democratas, que é a vontade da maioria, que precisa ser respeitada pela minoria. Tem uma passagem muito bacana na obra de Platão, quando o Sócrates foi condenado a beber cicuta. Eu adoro essa passagem. É uma passagem muito esclarecedora para esse raciocínio. Estava Sócrates na sua cela à noite, porque ele ia tomar cicuta pela manhã, e os amigos de Sócrates se reuniram e conseguiram subornar a vigilância para que Sócrates fugisse à noite, que antecedia a manhã do dia fatal. E eles entraram na cela de Sócrates, fizeram um comitê, e chegaram para Sócrates e disseram: Sócrates, está tudo certo, nós conseguimos acertar tudo aqui, e nós vamos fugir, nós vamos te levar daqui, porque você não pode morrer, você é Sócrates, né? E Sócrates não pode nos deixar. E Sócrates, não vou fugir. Eu vou amanhecer na cela e eu vou beber cicuta, conforme as normas definidas pela comissão que me julgou. Quando nas minhas... Sócrates dizendo, né, não eu, Sócrates dizendo, quando pregava filosofia, conversava com os discípulos e conversava com os seguidores, eu estava ciente de que muitas coisas que eu dizia era contrária à vontade da cidade de Atenas, notadamente de uma classe muito influente que eram os sofistas. Ele dizia: eu tenho consciência disso, portanto, amanhã eu vou ser penalizado, porque eu sabia que o que eu estava fazendo não era o que a cidade-estado, através dos seus representantes, desejava. E aí uma frase fantástica, ele dizia: para que os homens maus obedeçam às leis boas, é preciso que os homens bons respeitem as leis más. Isso é de uma profundidade imensa. E pode servir para muitas coisas. Igual um carro. Um carro pode servir para me levar para muitos lugares, para passear, para o trabalho, mas eu posso pegar o mesmo carro que serve para isso e atropelar muitas pessoas durante o dia. Pode ser uma arma também. E assim é o pensamento. Eu posso usar o pensamento para o bem e para o mal. Então vejam que essa frase, escrita por Platão, né, extraída da última noite de Sócrates, é de uma beleza, mas uma beleza mortal, muito, muito cativante. Então veja só, se eu então sou um cidadão, devo obedecer às leis más, para que os políticos corruptos obedeçam às leis boas. Será que é assim mesmo? Será que o pensamento socrático, expressado por Platão nos seus diálogos, ele é realmente algo que pode nos levar à construção de uma sociedade melhor? Então vejam que o argumento do Estado, ele é fundado em várias premissas, entre elas a democracia. Mas não satisfeita só com a questão da democracia, o próprio congressista constituinte, que eu comentei lá anteriormente, arremata, lá no final, que eles estão sob a proteção de Deus. E a gente sabe, estuda muito isso no direito constitucional, na teoria do Estado, ciência política, que no caso do Estado brasileiro em tese é laico. Mas não é ateu. O Estado é laico, mas não é ateu. Porque a grande maioria esmagadora dos brasileiros não é ateia. Nós somos crentes em alguma divindade. Então, quando eles colocam lá que eles estão ali, enquanto representantes do povo, num regime democrático, ou seja, a vontade da maioria ali consolidada, isso serve para as leis complementares, ordinárias, resoluções, instruções, portarias e tudo mais, eles ainda por cima estão sob a proteção de Deus, eles invocam isso. Então vejam o quanto isso é representativo no nosso inconsciente coletivo para obedecer.
Isso diminui o nosso grau e a nossa percepção diante de determinadas circunstâncias da nossa possibilidade de dizer não para o Estado e desfazer esse castelo. Porque ele é todo ele fundado na obediência. Não bastasse isso, o Estado ainda cria alguns adereços, como, por exemplo, os adereços de autoridade. Entre eles, por exemplo, um dos que eu acho mais representativos é a faixa presidencial. Quando você transmite a faixa presidencial de um presidente para o outro, o que representa a faixa? Autoridade. Quando você é investido num cargo público, a posse, é para quê? Autoridade. O uso de um bottom para externar o quê para a população? Olha quem eu sou. O famoso carteiraço, né? A carteira funcional, para que aquilo? Para expressar autoridade. Olha, não admito desobediência, porque você está diante de uma autoridade constituída pelo Estado. Portanto, jamais poderíamos pensar em desobedecer, porque as consequências da desobediência são graves. Então vejam vocês, que eu estou citando apenas alguns exemplos, mas vejam vocês o quanto é relevante na estrutura do Estado a nossa obediência. E quando o cidadão diz não? Quando ele resolve, não no caso da objeção, que é aceitável pelo próprio Estado, mas quando ele começa a dizer, não, peraí, negativo, meu amigo. Essa norma aí, eu não estou de acordo com o conteúdo da norma. Ela pode até ser legal. Tramitou dentro do poder constituído, fez todo o trâmite certinho, ela é legal. Mas ela tem um conteúdo aí que não é legítimo. Falta legitimidade ao meu pensar, ao meu ver. E aí vem uma questão importante. Mas espera aí. Se todos nós pensarmos assim, nós vamos ter o elemento subjetivo do justo na cabeça de cada um, porque o que é justo para mim pode não ser justo para você, o que não é justo para ele, o que não é. Onde que nós vamos encontrar a zona de intersecção, ou seja, aquela área achureada, onde todos nós, mas não, pera aqui, isso aqui é uma zona comum, não é uma zona cinzenta de elemento subjetivo do justo, que cada um pode carregar por aí, mas é uma zona onde nós temos uma congruência de pensamento, de valores. Nós temos como chegar a isso sem fazer um grande esforço intelectual. Até porque muitos desses valores estão escritos e definidos em documentos, sejam eles internacionais ou na própria Constituição, onde então nós temos lá, como por exemplo, o mandamento nuclear do sistema, a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, para mim, por exemplo, é um mandamento nuclear, e a partir dele eu raciocínio, eu faço todo um esforço intelectual para entender se o conteúdo daquela norma é legítimo ou não, embora possa até ser legal. Mas se ele fere a dignidade humana, peraí. Então eu posso, a partir desse raciocínio, falar, não, mas eu não concordo. Está me tirando a dignidade? Às vezes não só minha, mas de outras pessoas. E eu, então, vou exteriorizar isso para as pessoas mediante um ato de desobediência, que é eminentemente pacífico. E aí vem a diferença, por exemplo, brutal do que tange à resistência civil. A resistência civil é, por natureza, violenta. Só que a resistência civil, ela é violenta, mas da mesma forma que a desobediência, ela é contra a norma e não contra o governante. Quando você desobedece ou resiste, você está resistindo a um ato de comando do Estado. A revolução, ou o direito de revolução, muito diferente na sua natureza, é quando, então, os cidadãos já não estão mais suportando, não é uma questão das normas produzidas pelo Estado, eles não suportam mais o governante ou os governantes, e eles querem o quê? Fazer a roda girar. O que está em cima vem para baixo e o que está embaixo vai para cima. Isso é basicamente os conceitos limítrofes entre esses institutos. A desobediência, então, é quando o cidadão externaliza para o Estado e se apresenta perante a sociedade de modo pacífico e ordeiro e diz, não, seja ele sozinho ou seja com uma comunidade, uma coletividade, um grande número de pessoas, faz uma passeata, uma carreata, sem destruir nada, sem agredir ninguém.
Isso é uma forma de você demonstrar a sua insatisfação diante dos comandos estatais. Seja de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, seja de um projeto de lei que está tramitando no Congresso Nacional ou que já foi efetivamente publicado, promulgado e publicado, ou até mesmo um decreto do Executivo, que contraria esse sentimento que não é subjetivo do justo, mas é um sentimento de justo consolidado nessa zona de intersecção de uma sociedade, que todo mundo tem como lugar comum. Espera aí, gente, aqui nesse centro aqui de gravidade existe um conjunto de valores das quais nós não vamos abrir mão, não. Então não pense aí os governantes que vão produzir continuamente atos de comando e de nossa parte terá somente obediência, porque não vai ter. Porque nós somos muito capazes de identificar nesses conteúdos elementos que ferem os nossos princípios morais, que ferem os nossos princípios constitucionais ou que ferem princípios da ordem internacional, da qual nós somos defensores enquanto cidadãos esclarecidos e livres pensadores. Então, deixa de ser a obediência aquilo que é esperado pelo governante. Ou seja, quando o cidadão faz uma demonstração de força e diz, olha, espera aí, não continue fazendo isso. Nós estamos atentos ao que está acontecendo. Esse tipo de manifestação, esse tipo de comando estatal, fere de morte, pelo seu conteúdo, a legitimidade, e não a questão da legalidade em si mesmo. Em síntese, em apertada síntese, isso seria a teoria da relutância, com as suas 4 dimensões, e as suas particularidades, onde eu procurei ser o mais próximo dos conceitos que estão definidos no livro, e que eu estou procurando organizar, e que com certeza será uma jornada de longo curso, se Deus me abençoar, na minha caminhada no doutorado, ao lado de professores muito iluminados, que a Universidade Federal de Santa Catarina tem lá no Departamento de Filosofia, e não no Departamento de Direito. Não que no do Direito não tenham professores fantásticos, mas é que o meu tema, ele transita melhor na filosofia política. Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu devolvo a palavra ao meu querido e amado irmão, professor Gil Ferreira de Mesquita. Como ele disse, são mais de 25 anos aí, lado a lado, uma honra para mim. Eu aprendi muito com ele, né? Ele é um cara espetacular, é um homem, né, completo, é um homem em todos os sentidos, né? Pai de família, casado, profissional, tudo como manda, né, os bons costumes. Eu tenho muito orgulho de ser amigo dele e vou carregá-lo para sempre no meu coração. Alexandre, você sabe que a minha admiração por você, ela não é segredo para quem nos conhece, né? Você, eu estava hoje pensando a respeito disso, eu talvez tenha vivido as maiores aventuras culturais e talvez etílicas, né? Não sei, mas ao seu lado você é um cara fantástico, é um irmão de sangue que eu infelizmente não tive. Eu direciono todo o carinho a você e você sabe disso. Mas aqui, pensando aqui enquanto você falava, né, talvez você seja acusado, tal qual Sócrates, de corromper a juventude, né, trazendo esses temas, mas eu queria rapidamente fazer só uma pequena indagação, porque acho que nós nunca falamos a esse respeito, embora eu tenha acompanhado o desenvolvimento do seu estudo aí já desde o mestrado. Uma das obras até eu tenho que mostrar aqui, indicar para os que eu acho que todo aluno de direito tem que ler, A Desobediência Civil, do Henry David, um filósofo grandioso norte-americano. E ele, ao escrever essa obra em 1849, me corrija se eu estiver errado, ele praticou um ato de desobediência civil ao se desvincular do Estado norte-americano, né?
de dizer, olha, o Estado não me serve para nada, não vou pagar os impostos porque o Estado norte-americano, eu não preciso dele para viver. Exatamente. Porque ele viveu em retiro por muito tempo e ele, infelizmente, foi preso, né? Em virtude dessa sua desobediência. E a primeira frase do livro é que ele gosta muito da sentença que o melhor governo é o que menos governa. E talvez um dia nós chegaremos ao ponto de o melhor governo é aquele que não governa de modo algum. O que exatamente, sua concepção, ele quis dizer com isso? O Thoreau é um personagem incrível, né? Ele foi o precursor da desobediência. Ele foi o primeiro a sugerir esse nome e praticar a desobediência, né? Porque a desobediência, no âmbito ético, é uma prática, né? Antes de ser uma teoria, é uma vontade externada por um cidadão. E o Thoreau foi magistral na sua concepção, e ele, como você bem disse, ele teve essa postura, né? Ele não admitia, por exemplo, que o Estado americano estivesse envolvido em guerra, e os tributos arrecadados eram direcionados para as guerras, e ele achava isso o fim da picada. Ele não concordava, porque ele entendia que um Estado não deveria ser belicoso a esse ponto de criar conflito com outros povos de uma maneira desnecessária. E é por isso, então, que ele defende a ideia de que quanto menos o Estado estiver presente e deixar as pessoas viverem livremente, melhor, né? Eu não nego a necessidade do Estado, até porque esse é um outro tema muito interessante que a gente pode até voltar a falar sobre isso, porque nós estamos vivendo um momento em que os estados estão muito fragilizados diante das grandes corporações. Entre as grandes corporações terem comando das nossas vidas e o Estado, eu ainda, com todas as mazelas do Estado, eu prefiro um Estado. Porque as grandes corporações defendem interesses muito perigosos, né? Mas eu entendo, mesmo assim, que o Estado, quanto menos presente, menos legislar, mais abertura, melhor. E o Estado tem que exercer atividades que são eminentemente necessárias para todos nós, como, por exemplo, a saúde e a segurança. A própria educação, que eu já fui defensor no passado, hoje eu não defendo mais. Acho que o Estado não deve, não da maneira como ele exerce, de maneira obrigatória, com parâmetros curriculares mínimos, com diretrizes curriculares, com leis. Isso engessa a educação de um tal modo que impede que nós tenhamos uma educação de verdade. Não à toa que nós estamos aí na rabeira das nações no mundo em níveis educacionais. É justamente porque muitas ideias aí pedagógicas são criadas e levantadas e suscitadas e consolidadas em regras que impedem que nós possamos ter uma educação mais livre, que nos ensine a pensar, a refletir criticamente. Coisa que o ensino regular não ajuda em nada. Então, quanto menor for a influência do Estado, e ele se focar naquilo que realmente é necessário, e os cidadãos puderem exercer as suas atividades, o seu trabalho, a sua vida, a educação dos seus filhos, a liberdade do lazer, a liberdade de criar a arte, de não policiar a arte, da arte não sofrer ingerências do Estado. Quanto mais nós estivermos livres, mais rapidamente nós vamos evoluir, e mais rapidamente vamos ter uma sociedade mais justa. Porque o Estado, com toda a sua parafernália, com toda a sua estrutura complexa, gigantesca, ele inibe a capacidade do cidadão de se desenvolver. Era essa, acho que se não a resposta para a sua pergunta, mas assim, porque é uma pergunta profunda, né? Mas eu acho que dá para ilustrar um pouquinho o que o Thoreau e eu também acabo fazendo a defesa. Como você disse, daria até um tema para uma palestra, um sábado temático, né? Seria um bom título, né? O melhor Estado é o que menos governa, né? O melhor governo, perdão, é o que menos governa. Seria um título bastante interessante. Eu quero ver, nós temos alguns minutinhos, se tem algum colega que está presente agora na sala, aluno, ex-aluno, professor, que queira se manifestar, fazer alguma pergunta ao professor Alexandre, fiquem à vontade, pessoal. Eu, aqui acima,
O José Humberto fez uma pergunta, não sei se o professor Alexandre está conseguindo ler aí no chat. O José Humberto diz o seguinte: daí então podemos compreender que nós, como advogados, seríamos militantes fervorosos da teoria da relutância, na defesa dos interesses dos nossos clientes contra as arbitrariedades do Estado? Seria esse o raciocínio? É o Luiz, né? José Humberto. José Humberto. José Humberto, eu sou advogado, como acho que você também, né? E a advocacia, historicamente, é uma profissão fantástica, né? E muito embora os tempos tenham alterado um pouco a sua natureza, mas ainda assim ela guarda na sua essência essa militância que você diz aí, né, na defesa dos interesses dos cidadãos, diante de muitas vezes, o que mais nós vamos encontrar nas varas dos tribunais brasileiros, aí dos fóruns do Brasil, são ações em que o Estado tira direitos do cidadão. E quem mais recorre no Brasil das decisões proferidas pelos próprios juízes do Estado é o próprio Estado. Quiçá, imagine você que não existissem os advogados para defender de forma aguerrida os seus clientes perante tantas arbitrariedades. E isso que você acabou de dizer, né, de certo modo, a forma como você colocou, sim, representa e muito bem o quão importantes e essenciais para a justiça nós somos. Não é à toa que isso está lá escrito no texto constitucional, porque nós seremos, talvez, se não o último, um dos últimos bastiões, né, da defesa dos interesses dos cidadãos, diante de inúmeras arbitrariedades cometidas pelo Estado. E já que hoje é o número cabalístico, o que você mencionou sobre a indispensabilidade do advogado para a administração de justiça está no artigo 133 da Constituição Federal. Vamos lá, Edivânio. O que eu posso dizer, né? Pois é. Professor, faça um comparativo dos pensadores que o senhor citou hoje com o direito do século XXI. Não sei se dá tempo, mas se não der, pelo menos uma esperança de que um dia nós teremos aí a resposta completa para essa pergunta. Graças a Deus, nós temos muitos pensadores hoje, alguns já recentemente falecidos, mas muitos ainda vivos, né, que estudam e aprofundam o tema, né? No meu livro eu cito alguns, por exemplo, como o John Rawls, por exemplo, que é um pensador americano falecido recentemente, o David Lyons, né? Nós temos uma série de estudiosos dessa temática e que permitem o aprofundamento e o desenvolvimento dessa teoria. Então, é um tema muito atual, né? Sempre foi atual, né? Eu costumo até dizer no começo do livro que a humanidade começou com um ato de desobediência, pelo menos alegoricamente, né? Quando Eva desobedece a Deus e prova da maçã da árvore proibida. Isso talvez seja até uma curiosidade para que nós tenhamos uma reflexão sobre isso. Será que a humanidade não começou realmente num ato de desobediência, seja de Eva ou de outra pessoa qualquer, e foi ali que nós tivemos o recorte da expulsão do paraíso, e nós, então, tenhamos caído na realidade? Vejam só quão antigo é esse pensamento e quão atual ele é, estudado por grandes filósofos contemporâneos, e que a cada dia, na sua produção literária, esclarecem mais esse assunto. Eu pretendo, muito humildemente, né, colaborar um pouco, né, por algo que me apaixonei há algum tempo atrás. Eu realmente me transformei num apaixonado pelo não do cidadão, quando ele vê que as coisas não estão do jeito que deveriam estar, de acordo com os valores e princípios que são unificados nessa zona de intersecção que eu citei para vocês, em que a maioria de nós concorda. Alexandre, muito obrigado. E eu quero, antes de nós encerrarmos, fazer aqui uma provocação. Não sei se o nome é esse, mas aqui o Agnaldo falou: sorteia para nós o livro. Não daria tempo agora e nem nós estamos preparados para fazer um sorteador,
usar um sorteador eletrônico. Mas vamos fazer o seguinte, nós temos a lista das pessoas que participaram aqui, né? Vamos fazer o seguinte compromisso. Eu doarei para o exemplar do Desobediência Civil do Henry David Thoreau e você faz a doação de um exemplar do Desobediência Civil. Eu convoco aqui numa reunião, rapidamente, para tornar público o sorteio, vou convocar os representantes de turma, e aí nós descobriremos os ganhadores das 2 obras, e a gente consegue aí, você remete aí de Joinville, devidamente autografado o livro para o vencedor, do seu livro, e eu do livro do Thoreau, eu faço o envio aqui para o Uberlândia. Combinado? Perfeito. Pode ser? Perfeito. Tá bom. Amanhã mesmo eu já peço para a secretária lá do escritório colocar no correio em seu nome aí para você encaminhar para essa turma maravilhosa que teve paciência, mais de uma centena de pessoas, em me ouvir por mais de 50 minutos. Eu fico muito contente, agradecido e honrado por ter tido essa oportunidade com vocês. Olha, eu quero mais uma vez então, agradecê-lo, né, por ter aceitado o convite, né? Eu sei que a nossa amizade quase que te impediria, né, de não aceitá-lo, mas eu fico muito feliz com a sua gentileza, com a sua presteza e por você vir aqui hoje corromper um pouquinho a juventude, porque nós estamos realmente precisando no direito de um pouquinho mais do que só a legislação, um pouquinho mais do que só a letra fria da lei. Nós precisamos pensar, desenvolver as nossas habilidades e competências que nós falamos hoje ao telefone, para que nós sejamos aí, como o Zé Humberto mencionou, profissionais, seja eles da CIA, da magistratura, mais combatidos, mais relutantes e mais críticos. Professor, muito obrigado, viu? Agradeço a todos os alunos, ex-alunos, professores, profissionais que estiveram conosco essa noite, e daqui a pouco eu vou te chamar em vídeo para a gente terminar essa conversa, tá bom, professor? Grande abraço. Um abraço. Fica com Deus. Obrigado a você. Uma boa noite a todos. O link para a emissão do certificado já foi postado aqui no chat. Ele ficará aberto por 15 minutos. Tenham todos uma boa noite. Boa aula para aqueles que têm aula daqui a pouco. Um abraço.